Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Vanderlei de Almeida, o Vandão, ele que é secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Campinas e pré-candidato pelo PSB. Vandão, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Obrigado, Marcão. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos os amigos da Band. Vandão, o PSB é um dos partidos apontados ali, né, como aqui na cidade de Campinas, como o que está mais efervescente internamente, né? A gente tem 3 pré-candidatos, o Rafa Zimbaldi, o senhor e também o Henrique Magalhães Teixeira, que é o atual vice-prefeito. Rafa Zimbaldi é deputado estadual. E a gente tem ali até dúvidas, né, de se haverá uma união em volta, né, de um mesmo nome durante o resto da campanha eleitoral que está se iniciando agora. Como que está a situação interna do PSB? Existe muitos atritos ou não? O senhor acha que todo mundo vai estar junto na mesma chapa lá nas eleições? Marcão, a intenção é essa. Eu vejo com naturalidade que o partido que está governando a cidade já há quase 8 anos tem aí um debate um pouco mais acalorado internamente. O PSB, ao longo da sua trajetória, foi produzindo quadros e outros que agregaram ao partido nesse período da gestão, enriqueceu um pouco os nossos quadros em relação à proposta nossa de continuidade, de sucessão do prefeito Jonas. Nós temos aí na figura do Henrique já um representante da chapa majoritária, né? O Henrique já é nosso vice-prefeito, já assumiu a cidade por algumas vezes. Eu tenho dito e reitero aqui que acho que o Henrique até está um pouco à frente do meu nome, até do nome do Rafa, que é deputado, porque ele ocupa o papel no executivo, né, de vice-prefeito, e já assumiu a cidade por diversas vezes e o fez, né, com desempenho aí que a cidade não sentiu nas ausências que o prefeito teve que se ausentar da cidade. Temos no Rafa um deputado que foi eleito recentemente, tem uma carreira ascendente, né, e foi o deputado mais votado da cidade nas últimas eleições, foi eleito já no PSB, e eu coloquei recentemente o meu nome, por entender que havia uma necessidade do PSB discutir internamente, né, debater internamente os nomes que poderiam nos representar na eleição majoritária, porque tem um governo, o PSB tem um saldo a apresentar para a cidade, né? Eu entendo que a gente tem que levar à cidade aquilo que a gente realizou e explicar aquilo que a gente não realizou para pretender aí que o julgamento da cidade seja nos conceder mais um período. Então, acho que a colocação do meu nome ela tem essa intenção, a intenção de enriquecer o debate interno. Esse momento é de discussão interna no partido para que a gente afine o discurso, né, para poder levar aí a nossa proposta na eleição desse ano. Bom, Vandão, o Rafa Zimbaldi, até acho que meados do ano passado, ele se considerava o candidato do PSB à Prefeitura de Campinas, e assim o Jonas o vinha tratando. Houve um momento de uma ruptura e aí a gente assistiu a toda uma briga que vem se desenrolando desde o ano passado. O que aconteceu para o Rafa deixar de ser o franco favorito do prefeito para hoje se tornar quase que um adversário de vocês dentro do PSB, indo buscar guarida na Executiva Nacional, na Executiva Estadual? Zé, primeiro assim, nunca houve uma definição de quem seria o nome. O Rafa tinha uma tendência natural por conta do histórico que eu acabei de relatar. Ele foi nosso candidato a deputado, teve um desempenho satisfatório, foi o deputado mais votado da cidade, mas nunca houve em nenhum momento uma definição. O Rafa é o candidato. Porque o Henrique, desde o primeiro momento, o Henrique colocou a vontade dele, a disposição dele de também fazer parte disso. O que houve foi no final do ano, por conta da saída do Luiz Lauro, talvez um entendimento errado do Rafa em relação aos acontecimentos. Depois eu esclareci isso a ele. Não houve uma participação direta do prefeito nisso e nem minha. A gente foi comunicado pelo deputado Luiz Lauro que ele já estava de saída do PSB e o Luiz entendeu, o Rafa entendeu isso talvez como algum movimento que teria um condão político, quando na verdade não teve. Foi um movimento feito pelo Dória, né, feito pelo gabinete lá do Dória, para tentar reverter uma votação na Câmara dos Deputados. Mas por que ele foi expulso do PSB, então? Ele foi expulso do PSB porque... Pelo Executivo Municipal. Porque, primeiro, o que o Luiz nos trouxe foi
que ele estava tomando essa medida por conta de uma discussão interna aqui que não houve, que ele estaria sendo preterido por conta da disputa municipal, coisa que absolutamente não aconteceu. Mas o Jonas deu declaração pública que o Luiz não fazia parte do conjunto dos candidatos em função de uma lógica que ele é o sobrinho do prefeito, em função de uma lógica que ele havia perdido a eleição. Então, mas precisaria ter expulsado ele? Você na figura não precisaria ter expulsado. Ele poderia ter pedido para sair. O processo seria outro se não houvesse nenhuma história por trás. Naturalmente ele poderia. A questão é, as tratativas com o Luiz não foi é o que eu disse, não foi um jogo combinado, Luiz, vai acontecer assim, você vai para lá e tudo bem. Não foi isso. Houve um desentendimento com a executiva local. Agora é importante vocês darem a oportunidade para eu esclarecer isso, que a decisão que foi tomada em Campinas foi uma decisão da executiva e a executiva não tem poder de deliberação sem o aval do diretório. O processo foi interrompido por uma representação do Rafa junto à estadual, quando, na verdade, o diretório municipal não tinha deliberado sobre a matéria. A executiva debruçou sobre o assunto, eu não notifiquei o deputado Luiz Lauro, eu não dei publicidade, vocês não ouviram em nenhum momento eu dizer que a decisão tinha sido tomada e que o Luiz tinha sido expulso. Por quê? Porque eu conheço o estatuto do meu partido. Eu tinha que, para comunicar essa decisão, eu tinha que referendá-la no diretório, que é a instância de decisão. A executiva municipal, ela só delibera a de referendo do diretório. E eu não tive esse referendo, por isso não tornei público. A informação vazou, mas a decisão não tinha sido ainda homologada em Campinas. E não seria homologada em Campinas? Hoje talvez não, por conta de tudo que aconteceu. Mas eu não consigo antecipar esse debate, dizer que seria ou não seria. Há uma tendência de não ser, depois de tudo que a gente viu acontecer. Tá. Eu repito, essa decisão ainda está pendente. A executiva estadual me comunicou que eu não poderia, nesse momento, deliberar. Então está suspenso, pode ser que na próxima reunião do diretório, inclusive, essa decisão não seja referendada pelo diretório municipal. Vandão, a gente tem em São Paulo se formando a força PSB e PDT para derrubar o PSDB lá. O PSDB naturalmente está fora aqui. Como é que vai ser isso? Como é que vocês vão conseguir amarrar esse jogo tendo o PSDB como parceiro aqui? Naturalmente não, né, Zezé? A nossa aliança com o PSDB, eu acho que ela produziu bons frutos para a cidade. A nossa intenção é manutenção disso. É lógico que depois de um processo, né, depois de um período em que o Jonas governou, hoje há uma lacuna e há um vácuo na cidade, né, de lideranças que vão pleitear a sucessão do Jonas. E o PSDB, como todos os outros partidos aliados, tem direito de tentar traçar seu caminho próprio. Mas a prioridade nossa vai ser buscar a manutenção da aliança com o PSDB, mesmo levando em conta o que aconteceu em São Paulo. As realidades não são iguais, né? O PSB tem alianças com o PSDB em outras cidades, não é só aqui em Campinas. Então, apesar do embate lá, a aliança aqui será mantida. Não estou te afirmando que será mantida. Nós vamos buscar isso. Porque cada partido agora, ele vai ter um tempo de maturação desse debate. Pode ser que o PSDB pleiteie, ser cabeça de chapa. Já tem outros partidos da composição que também já colocaram nomes. Tem outros agentes do governo que já está com seus nomes colocados. O que a gente tem previamente combinado todo mundo tem, né, por conta de uma necessidade partidária, um tempo para maturação disso. A gente espera lá na hora de afunilar esse debate e manter aí a aliança não só com o PSDB, mas também com os demais aliados que compõem o governo hoje. Vandão, assim, olhando só para o PSB, tá? A sensação que deu foi que o lançamento do seu nome, né, para disputar a eleição. E a do Henrique, que embora você diga que é uma proeminência dentro do partido, não é assim que a cidade vê, não é assim que o mundo político vê o Henrique Magalhães Teixeira. Mas a tua opinião é a tua opinião. Isso daí é de fato visando ganhar a eleição ou é para derrubar o Rafa Zimbaldi e não permitir que ele dispute? Porque quando a gente olha
o histórico do Rafa, a disputa dele de eleições, o histórico dele como vereador, a gente tem a sensação de que dos 3 nomes ele é o mais forte. Embora você seja secretário e tudo mais, acho que você, dentro do PSB, você é um cara, mas o Rafa ele tem uma projeção na cidade. Então, qual que é a do PSB? Não, eu já te disse, eu também... É ganhar a eleição? É ganhar a eleição, claro, mas a gente não vai ganhar a eleição ignorando ou simplesmente escamoteando o que foi o governo. Nós precisamos... Por que eu disse que a necessidade... Mas por que seria escamotear o governo? Zezé, por que eu disse que o debate interno ele é necessário? Porque a gente precisa afinar o nosso discurso. O que nós vamos levar para a cidade? Uma proposta de continuidade do governo, sem fazer as autocríticas sobre aquilo que a gente acertou, sobre aquilo que a gente errou. A discussão do PSB em torno dos nomes, ela está colocada com esse viés. Nós ainda não saímos de dentro do PSB para dizer, o nosso candidato é o Vandão, é o Henrique ou o Rafa, justamente porque esse debate é necessário. Que proposta nós vamos produzir internamente para levar a convencer a cidade que nós merecemos continuar mais 4 anos? Esse debate, a proposta de discutir isso internamente é para isso. Agora, eu não disse aqui, não. O Rafa é deputado do PSB. Nós não temos nenhuma intenção de derrotar o Rafa. Ao contrário, se ao final do debate o nome do Rafa for o nome escolhido pelo partido, eu sou o primeiro a defendê-lo e já falei isso para o Rafa. Agora, que a gente precisa ter um debate já amadurecido internamente, porque nós já estamos governando há 8 anos e nós precisamos convencer a cidade que nós podemos e merecemos continuar. Vandão, perdão, Desculpa, Zezé. vai lá. Hoje, o apoio do prefeito Jonas Donizete é um ônus ou um bônus? E qual foi o principal erro dessa gestão? Marcos, eu acho que para quem está governando, você sempre vai ter um lado positivo e um negativo. É o que eu falei. A gente vai ter que explicar para a cidade aquilo que não foi possível fazer no nosso período. Eu não tenho dúvida que o apoio do prefeito Jonas hoje é um ponto positivo. O governo tem realizações em todas as áreas para ser apresentado para a cidade. Hoje, Marcos, vocês são da área de comunicação. Comunicação ficou uma coisa muito difícil, uma coisa muito difusa. As pessoas compram, às vezes, informações que não são verdadeiras. E o debate eleitoral, ele já foi assim na eleição passada. Ele serve para trazer luz sobre uma situação que, às vezes, a cidade não está vendo. O que a gente está realizando em algumas regiões da cidade, a outra não está conhecendo. Então, o apoio do prefeito será, eu não tenho dúvida que será fundamental para quem tem a pretensão, principalmente no PSB, de ser o sucessor dele. E o principal erro da gestão atual? Não diria que tem principal erro, eu diria das dificuldades. Nós governamos a cidade há quase 8 anos e vocês são testemunha que não teve um ano tranquilo. Nós tivemos em 2013 uma explosão de manifestações por conta da passagem. Nós tivemos em 2014 que deu sequência nessas manifestações. Nós tivemos crise hídrica, nós tivemos crise financeira, nós tivemos cassação de presidente. Enfim, estamos agora enfrentando aí os problemas atuais. Então, nunca houve, em nenhum ano dos 7 anos e 3 meses, de tranquilidade. Então, algumas coisas não foram possíveis de ser executadas. E é isso que a gente precisa internamente debater para ter uma proposta clara para a cidade avaliar se a gente merece ou não continuar. O Rafa ele continuaria, a gente poderia classificar o Rafa como um candidato que daria continuidade à política do Jonas Donizete? É isso que a gente precisa ter claro internamente, antes de sair para a rua. Hoje vocês não têm. Hoje, o que você acha, Vandão? Eu acho que eu não vou fazer julgamento prévio, porque é o que eu disse, o Rafa é do PSB. Sim, o Rafa foi eleito com apoio de quem? Foi eleito com apoio do PSB Campinas, foi eleito com apoio do prefeito de Campinas. Então, naturalmente, eu considero o Rafa parte do PSB, e sendo parte do PSB, eu não vejo forma de você não defender aquilo que o PSB realizou ao longo da nossa gestão. Um candidato nosso, ainda que queira, ele não vai ter como. A oposição não vai perdoar que eu, ou o Rafa, ou o Henrique vacile na hora de explicar o que foi a nossa gestão. Então não tem possibilidade de um candidato nosso não ser o candidato do governo e não ser o candidato que vai defender o nosso legado. Tá. Última pergunta. Dizem que o ponto fraco do Rafa
foi ter se comportado com muita subserviência ao prefeito de Campinas enquanto presidente da Câmara, aprovando o IPTU da forma que o Jonas quis, elevando a carga tributária, seja no ITBI, em vários outros momentos para a população de Campinas, e que esse é um erro que ele pagaria disputando uma eleição. O que você acha? Eu discordo. O Rafa, apesar de presidente, era só um voto. Ele nunca foi, enquanto presidente da Câmara, marcando as reuniões da forma que ele marcou, sem dar visibilidade a votações. Você acha que ele não foi subserviente? Não me consta. Não, o título aí, né, o rótulo aí de subserviente, eu não concordo. Porque o Rafa, apesar de presidente, ele era um voto lá na Câmara. Ele não tinha mais que um voto. E as matérias que foram levadas lá são matérias que a cidade carecia delas. Se a gente não tivesse feito o ajuste tributário, Zezé, a nossa cidade já tinha parado. Nós temos um déficit previdenciário, que não pode não ser o foco da discussão aqui hoje, que o ano passado foi de 600 milhões de reais. Mas já tinha que ter mandado um projeto para a Câmara, bem antes disso. Né? Em vez de aumentar a nossa carga aqui, está na Câmara. Ter mandado o projeto para na Câmara, mas quem tem a conta paga a conta. Ele estava sendo tratado na esfera federal primeiro, né? Ok, Sinto muito, o tempo está esgotado da entrevista. Eu queria agradecer a presença.